e nós vamos hoje dar início aqui à nossa nova série de mensagens, toda ela baseada agora no livro dos Salmos. Chegou a vez de nós passarmos aqui um tempo mergulhados nas páginas desse livro tão maravilhoso que é o livro dos Salmos. Eu começo a série com uma curiosidade, eu imagino que todos aqui já sabem, mas o livro dos Salmos é um livro de cânticos. Na verdade, nós podemos dizer que era o inário, o cancioneiro da época. Lá atrás, há muito tempo atrás, esse livro foi usado como o livro das canções. Eram as canções do povo de Deus. E por falar em canções, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Se fosse para você me apontar uma música que muito alegra o seu coração, a sua música preferida, qual música talvez viria aí na sua mente? Qual música vem aí no seu coração? Quando a gente sai para viajar, antes talvez da viagem, hoje nós já vamos ali para o nosso aparelho de celular, já abrimos ali o nosso aplicativo de música e a gente já faz ali uma seleção, montamos a nossa playlist, uma lista que nós vamos escutando durante a viagem. Se nós fôssemos montar aí uma playlist para uma viagem, qual música você colocaria nessa lista preferida sua? Eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque nas próximas semanas, durante essa série, nós vamos fazer aqui uma grande viagem, uma grande jornada até a cidade de Jerusalém. E eu tenho aqui uma playlist com 15 músicas do povo de Deus, lá na época bíblica, uma playlist que eles usavam para fazer essa jornada até Jerusalém. Essa playlist, ela é conhecida como os Salmos de Romagem, ou também como Cânticos de Peregrinação. São os salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134. São 15 músicas que nós vamos ver todas elas durante 15 semanas aqui nas nossas celebrações de domingo. Eu quero hoje fazer duas coisas. Eu quero começar definindo para vocês o contexto dessa nova série. Nós vamos falar um pouco do porquê que nós escolhemos esse livro, o livro dos Salmos. Especificamente, esses 15 salmos. O porquê que nós escolhemos essa lista, os Salmos de Romagem. Quero também fazer uma segunda coisa. Quero apresentar a nossa primeira mensagem, a nossa primeira música, o Salmo 120. Então vamos começar nessa primeira parte da mensagem, definindo o contexto de toda a nossa série. Eu peço a sua atenção para isso. Queria responder essa pergunta, o porquê dos Salmos, o porquê que nós escolhemos esse livro. Deixe-me dar 3 razões. Aí no seu esboço, há um espaço para você acompanhar, fazendo as suas anotações. A primeira razão do porquê nós escolhemos o livro dos Salmos é porque nós precisamos recuperar a prática de ler, a prática de orar e de cantar os salmos. Essa era uma prática muito comum nos tempos bíblicos. As pessoas, elas cantavam estas canções. As pessoas oravam e usavam essas palavras para reafirmarem ali, através das suas orações, a palavra de Deus, a bendita palavra de Deus. E as pessoas, além disso, elas oravam, elas liam, cantavam essas canções e, com isso, alimentavam a sua alma. Eu estava dizendo pela manhã que o grande pregador
talvez um dos pregadores evangelistas mais conhecidos no nosso mundo contemporâneo, faleceu há pouco tempo atrás, o Billy Graham. Ele dizia algo muito especial. Ele falava que todo cristão, para ter um bom relacionamento com Deus, ele precisaria ler 5 salmos todos os dias, e pelo menos um capítulo de Provérbios, para ter um bom relacionamento com as pessoas. Então, para a gente se relacionar bem com as pessoas, ele dizia, leia pelo menos um capítulo de Provérbios. Agora, para você ter um bom relacionamento com Deus, você precisaria ler pelo menos 5 salmos todos os dias. Está aí uma boa dica, uma boa prática, e a gente precisa recuperar isso, trazer o valor desse livro sagrado para os nossos dias, aplicar essas lições nas nossas vidas. Uma segunda razão do porquê que nós vamos estudar aqui os Salmos é que a gente precisa se arrepender. Veja, se arrepender e alinhar a nossa vida com os caminhos de Deus. Veja, arrependermos de ser turistas cristãos e passarmos a ser cristãos peregrinos. Qual é a diferença de um turista cristão e de um cristão peregrino? O turista é aquela pessoa que busca Deus casualmente. Um turista cristão é aquele que só vai para a presença de Deus quando lhe convém, somente em ocasiões especiais. Por exemplo, ele está passando por uma grande dificuldade, então ele se aproxima de Deus com o interesse de buscar ajuda em Deus para atravessar aquela dificuldade. Mas quando ele atravessa, ele esquece e abandona os caminhos de Deus. Esse é um turista cristão. Qual é a diferença de um peregrino? Um peregrino cristão é aquele cristão que busca Deus todos os dias. É aquele cristão que caminha os caminhos do Senhor todos os dias. A sua vida, o seu estilo de vida, estão totalmente alinhados com a vontade de Deus. Então veja, no livro dos Salmos, os Salmos vão nos ajudar a alinhar o nosso caminho. Nós precisamos urgentemente deixarmos esse estilo de vida de turistas e adotarmos esse estilo de vida de peregrinos, porque essa é a vontade de Deus. Uma terceira razão do porquê que nós escolhemos esse livro é porque nós precisamos conhecer tudo o que Deus tem para nós. Tudo o que Deus tem para a nossa vida. Veja só, uma pergunta. O que é que você faz? O que é que nós precisamos saber, por exemplo, quando a gente está com os nossos ânimos lá embaixo? Quando você passa por um tempo de desânimo, o que é que você precisa saber sobre Deus? Quando você está atravessando um tempo escuro, muito triste na sua vida, o que você precisa saber sobre Deus? Quando você está, talvez, diante de uma situação extremamente difícil, o que é que você precisa saber sobre Deus? Os Salmos vão nos ajudar exatamente a resolver esses dilemas. Não é maravilhoso? Quando você abre o livro dos Salmos, você encontra nos Salmos, em todos os Salmos, uma experiência de alguém que passou por uma situação parecida com a sua. Você vai encontrar uma experiência de uma pessoa diante de uma intervenção de Deus na sua realidade naquele momento. E então veja, os Salmos vão revelar para nós quem é Deus, como Deus age, onde Deus está quando nós estamos passando situações difíceis. Tudo isso nós vamos encontrar nos Salmos. Então, são por esses motivos que nós escolhemos esse livro tão especial para caminharmos juntos aqui
por 15 semanas. Nós vamos recuperar o valor desse livro, nós vamos nos arrependermos e vamos deixar de ser apenas turistas para sermos peregrinos e vamos conhecer tudo o que Deus tem para as nossas vidas. Agora, ainda falando sobre o contexto dessa série, eu queria ainda responder uma outra pergunta. O porquê é que a gente escolheu, dentre 150 salmos, por que a gente escolheu esses 15, que são conhecidos como salmos de romagem, ou cânticos de peregrinação? Sim, nós vamos caminhar aqui durante 15 semanas, nesses 15 salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134. São conhecidos como cânticos de peregrinação. Eram músicas que as pessoas na época cantavam enquanto peregrinavam para Jerusalém. As pessoas saíam de suas casas e faziam uma grande caminhada até a cidade de Jerusalém. Então nós vamos entender aqui algo muito especial. Jerusalém está a 760 metros acima do nível do mar. Não importa de onde você sai, por onde você vem, todas as pessoas, para chegar até Jerusalém, elas precisavam subir, elas precisam subir. E veja, na tradição, na época, as pessoas faziam essa peregrinação pelo menos 3 vezes, todos os anos, nas 3 principais festas que aconteciam lá em Jerusalém. Por exemplo, na primavera, eles peregrinavam até Jerusalém para celebrar a Páscoa. A Páscoa era uma festa que os judeus celebravam a libertação, a salvação, quando Deus tirou eles lá do Egito. Então veja, na primavera eles deixavam suas casas e faziam essa jornada, essa subida até Jerusalém para celebrar a Páscoa. No verão, eles novamente saíam de suas casas, mas para celebrar a festa de Pentecoste. Era o povo da aliança, e nesse momento, então, eles renovavam o seu compromisso, a sua aliança como povo de Deus. Então, nós fomos abençoados, então nós continuaremos sendo uma bênção. Eles renovavam isso ali na festa de Pentecoste. Acontecia ali no verão. Já no outono, era um período que, de novo, eles saíam de suas casas, deixavam suas cidades e novamente se juntavam e faziam essa peregrinação para Jerusalém, agora para a festa do tabernáculo, que era uma festa onde eles iam ali para agradecer as colheitas, a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Agora, talvez você, ouvindo tudo isso, você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com a gente? Veja, nós, assim como Israel, nós também somos o povo que foi salvo por Deus. Também somos o povo que foi liberto por Deus através de Jesus Cristo. Nós somos também o povo da aliança. Nós fomos abençoados e temos uma aliança com Deus de sermos também uma bênção. Somos o povo agradecido. Reconhecemos Deus como um Deus provedor, um Deus que nos ajuda, um Deus que nos abençoa constantemente. E nós também estamos nesta jornada de fé. Nós estamos também a caminho de Jerusalém, mas não esta Jerusalém, mas a nova Jerusalém, lá no céu. E nós também, como peregrinos, precisamos da palavra de Deus para iluminar o nosso caminho. Então, nessa série, nós seremos constantemente lembrados aqui dessas lindas promessas de Deus,
das verdades sobre Deus, aqui na palavra de Deus, para que a gente tenha o nosso caminho, na nossa jornada, iluminado, até chegarmos na Nova Jerusalém. Uma curiosidade, ainda nessa primeira parte, veja que interessante, a gente pode afirmar que esses salmos, que nós vamos ver aqui, os salmos de romagem, eram as músicas que o nosso Senhor Jesus Cristo cantava. Veja em Lucas, capítulo 2, olha o versículo 41. O texto diz assim: todos os anos, os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus, completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Então veja, há um relato bíblico onde o nosso Senhor Jesus, ainda uma criança, participou de uma dessas peregrinações até Jerusalém para participar de uma dessas festas, junto com seus pais. Sempre que essa peregrinação acontecia, eles levavam essas músicas e eles iam caminhando e cantando para se fortalecerem, para fortalecerem a sua fé. Eles iam cantando esses 15 salmos até Jerusalém. Então a gente pode dizer que se foi, sem dúvida, uma bênção essas músicas para o nosso Senhor Jesus, sem dúvida serão também bênção para as nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos então, agora sim, para o nosso segundo compromisso de hoje. Eu quero convidar você a dar uma olhada hoje comigo na nossa primeira música. O primeiro salmo dessa grande lista. O primeiro salmo, que é o Salmo 120. Você pode pegar na sua Bíblia, você pode, quem sabe, acompanhar aí no seu esboço. É uma música um pouco estranha. Eu diria, uma música difícil até para a gente imaginar como é que seria a melodia dessa canção. Uma música difícil de ler e eu imagino muito difícil de se cantar. Mas vamos lá, olha o que diz, então, o primeiro texto, a primeira música dessa série. Versículo 1. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque e que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Eu sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Veja que curioso. É algo que particularmente chamou muito a minha atenção. Logo na primeira música dessa lista de 15 canções, o que nós encontramos? Problemas. O que nós encontramos? Veja, angústia. Com certeza, se nós fôssemos escolher as músicas para a nossa viagem para Jerusalém, talvez nós não escolheríamos este salmo. Mas está aqui a primeira música. Então veja, talvez você escolheria uma música um pouco mais alegre, uma canção com palavras mais animadoras, mais festivas, até porque você estaria caminhando para uma festa. E a gente encontra problemas, angústia. O tema que eu dei para essa primeira mensagem
confie no Senhor em tempos de angústia. Esse é o primeiro tema das 15 mensagens que nós veremos aqui. O que a gente encontra aqui nesse salmo? Logo na saída de uma grande jornada, o que aquelas pessoas fazem questão de lembrar? O que nós precisamos saber? Então, nós também estamos na nossa jornada de fé, e o que a gente precisa saber? Aquilo que é de mais importante para a nossa largada nessa jornada até Jerusalém. A primeira coisa, nessa jornada, clame por Ele para a salvação. Veja, clame por Ele para salvá-lo. Se você precisar, aliás, você irá precisar, com certeza. Você, ao longo da sua jornada, você vai precisar, e se você precisar, clame por Deus para salvá-lo. Aqui está, talvez uma das certezas mais bonitas, uma das certezas bíblicas mais maravilhosas para todos nós. Deus nos ouve quando nós clamamos. Deus nos ouve quando nós oramos. Veja o que diz o versículo 1. O verso 1 diz assim: eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Há algo aqui muito importante que aqueles peregrinos precisavam saber. Antes deles começarem, deles seguirem em frente, nessa jornada que levariam dias, semanas, em algumas ocasiões, meses, eles precisavam colocar a oração, veja, no centro da vida deles. Eles precisavam levar consigo essa arma poderosa, a arma da oração. Algo que a gente aprendeu lá na série de Neemias. Com toda certeza, nós vamos precisar, na nossa jornada, fazermos muito mais do que orar. Mas nós não podemos fazer nada sem antes orarmos. É isso que a gente aprende aqui novamente. Eles precisavam saber disso. Quando eles estivessem caminhando e fossem talvez surpreendidos naquelas dunas no deserto, debaixo talvez ali de uma areia movediça, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam saber clamar, eles precisavam saber da importância da oração. Durante a caminhada, quando os salteadores, os ladrões se aproximavam, o que eles precisavam saber? Quando eles fossem surpreendidos, talvez, por um réptil, uma cobra, uma serpente ali do deserto. Imagine uma serpente picando uma daquelas crianças. O que aqueles pais, caminhando naquele deserto até Jerusalém, o que eles precisavam saber? Eles precisavam saber clamar a Deus. Eles precisavam ter muito certo a importância da oração. Colocar a oração no centro da vida deles. Uma pergunta que a gente precisa responder. O que é que você, meu irmão, faz quando você está passando por uma situação extremamente difícil? O que nós fazemos? Nós vamos reclamar? Reclamar vai mudar alguma coisa? Nós vamos tentar identificar um culpado por estarmos vivendo o que nós estamos vivendo? Arrumar, identificar um culpado vai resolver alguma coisa? O que você faz diante de uma situação difícil? Você vai ligar para sua mãe? Vai ligar para o seu pai? Você vai procurar, vai ir atrás de um amigo do peito? Existem situações
que as pessoas não são capazes de nos ajudar. Aqui está a primeira lição dessa série. O ponto de partida. O que nós não podemos deixar de saber antes de nós começarmos a nossa jornada de fé. Quando nós estivermos angustiados, nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos orar, orar e orar, com a certeza de que Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a sua oração. Meu irmão, isso não te surpreende? Isso me surpreende. Veja, o Deus que criou todo o universo, o Deus que soprou sobre nós o fôlego de vida, o Deus que criou os céus e a terra, veja que promessa maravilhosa, maravilhosa. Ele ouve todas as palavras que saem da nossa boca. Essa verdade, ela é tão maravilhosa, e ela precisa estar gravada no meu e no seu coração. Não há como nós seguirmos nem mais um dia das nossas vidas sem termos essa certeza. Eu oro crendo que Deus ouve as minhas orações. Deus nos responde. Quem sabe você está dizendo assim: pastor, eu orei e Deus não me respondeu. Veja, meu irmão, quando você ora, Deus sempre te responde. Nem sempre Ele vai responder você como você deseja. Ele pode responder você dizendo para você sim, Ele pode responder dizendo para você não, ou Ele pode responder dizendo: olha, espere mais um pouco, porque há tempo para todas as coisas. Mas Ele sempre nos responde. Então, você não pode deixar a sua impaciência, a sua ansiedade, fazer você pensar que Deus não te ouve. Por quê? Porque Ele sempre ouve as nossas orações. O salmista chama a atenção daqueles peregrinos. Esse texto chama a nossa atenção para a importância da oração. Agora vamos voltar para o Salmo e veja como ele é específico. O salmista é específico na sua oração. No versículo 2, ele diz assim: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Ele é muito claro aqui, deixa muito claro o problema que ele estava passando. Primeiro ele fala da oração, e ele diz: Deus ouve a oração. Você está vivendo um tempo de angústia? Ore, Deus vai responder, Deus vai ouvir. E agora ele é específico. Ele fala para Deus, na sua oração, o seu problema, a sua angústia. E ele está dizendo: eu estou lidando com lábios mentirosos. Eu estou lidando com línguas traiçoeiras. Pessoas que estão ao meu redor, veja, tem lábios mentirosos, tem uma língua traiçoeira. O salmista está cercado por pessoas raivosas. Nessa ocasião, ele está cercado por pessoas mentirosas, por pessoas invejosas, odiosas. Mas, pastor, eu sou assim. Eu estou passando por isso. Eu me sinto paralisada, estacionada, por causa das pessoas que estão ao meu redor. A imagem que o salmista nos passa é a imagem de alguém que está submergindo. É alguém que está inundado, com a água ou com a areia no pescoço. Uma pessoa totalmente inundada. E veja o que ele diz. Olha o clamor que o salmista faz. Ele diz: Senhor, livra-me.
Senhor, eu me sinto submerso. Veja, eu estou cercado de pessoas más. E ele diz, salva-me dessa situação. Deixa eu perguntar, você já se viu cercado por pessoas mentirosas? Alguém, por acaso, já mentiu ao seu respeito? Eu estou perguntando isso, porque isso é, sem dúvida, algo extremamente doloroso. Essa expressão do salmista aqui, língua traiçoeira, a ideia central é a ideia de uma flecha de fogo. O que o salmista está nos dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, estão lançando sobre mim flechas incendiárias. A minha reputação está sendo prejudicada. Eu estou sendo abalado emocionalmente, por quê? Porque o meu nome está sendo sujo indevidamente. E isso está doendo, me doendo muito. O que ele faz diante de uma situação dessa? Ele vai procurar um culpado? O que ele faz? Ele vai procurar alguém para defendê-lo? Não, ele corre para Deus. Por quê? Porque Deus é o Deus da verdade. Deus é o Deus que nos conhece. Ele conhece toda a verdade sobre nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele sabia que na presença de Deus, ele sem dúvida encontraria a paz, mesmo diante de uma situação tão angustiada. Então, meu irmão, se você está angustiado, se você está passando por uma situação angustiante, se você está talvez preocupado, talvez com a água também no seu pescoço, está se sentindo paralisado, imerso diante de tantas coisas acontecendo ao seu redor, olha a resposta que nós encontramos nesse salmo. Clame a Deus. Corra para a presença de Deus. Porque Deus, Ele te ouvirá. O Senhor nosso Deus é o Deus da nossa salvação. Nós não podemos dar mais nenhum passo sem termos a certeza de que o nosso Deus é o Deus da nossa salvação. A importância da oração. O que mais nós precisamos saber nessa jornada? No segundo ponto, nós aprendemos que nesta jornada será preciso deixar Deus julgar os malfeitores. Deixe Deus julgar os malfeitores. Sobre esse assunto, qual é a nossa inclinação? A nossa inclinação é tentarmos resolver as coisas com as nossas próprias mãos. É nos vingarmos. É querer resolver as coisas do nosso jeito. Mas o salmista nos dá esse lembrete. Olha o versículo 3. No verso 3 ele diz assim: o que ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? E aí ele responde: ele castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Escute isso. O julgamento de Deus sempre será proporcional à ofensa. O julgamento de Deus sempre vai ser proporcional à sua ofensa. De acordo com o Salmo, qual é o castigo, qual é o julgamento de Deus para lábios mentirosos e para a língua traiçoeira? O salmista está dizendo: flechas afiadas de guerreiro e brasas incandescentes. E aqui eu paro
para uma reflexão. Nós precisamos tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. O que é que nós estamos dizendo sobre as pessoas? O salmista, ele diz que Deus julgará os lábios mentirosos e a língua traiçoeira com flechas afiadas de guerreiro. De guerreiro. Entenda isso. A figura de um guerreiro, naquela época, era alguém extremamente habilidoso e que tinha uma mira certeira. Um guerreiro dificilmente erraria o seu alvo com a sua flecha. Assim é o julgamento de Deus para os mentirosos. Assim é o julgamento de Deus para os caluniadores, para os malfeitores. O julgamento de Deus é certo, é sério, é proporcional à ofensa. O salmista ainda diz: ele castigará com flechas afiadas de guerreiro, e ele diz, e com brasas incandescentes de sândalo. Há uma tradução que diz de zimbro. Tanto o sândalo quanto o zimbro era uma árvore de aproximadamente 3,5 metros de altura, que tinha uma madeira muito dura. Essa árvore, quando era levada ao fogo, e ali virava carvão, e do carvão brasas, as brasas de uma árvore de sândalo ou de um zimbro, eram brasas que, por causa da madeira dura, durava muito tempo, incandescente, acesa. Ele está falando de um julgamento de Deus para os malfeitores. Veja, pode até parecer que demora. Pode até parecer que demora o julgamento, mas quando o julgamento vem, ele dura muito tempo. É isso que o salmista está dizendo. Então a gente precisa refletir. O que é que nós estamos falando das pessoas? Com os nossos lábios. Por outro lado, se você está nessa condição, na condição desse salmista, talvez estão mentindo ao seu respeito. Talvez estão te caluniando. Estão armando para cima de você, talvez para puxar o seu tapete, para te trair. Lembre-se, Deus nunca falhará em trazer o julgamento no momento certo e na proporção certa. Então, entregue nas mãos de Deus. É uma lição preciosa. Ao longo da jornada, nesta jornada, veja, deixe Deus julgar os seus malfeitores. Deixe Deus julgar as pessoas que querem o seu mal. E há também a terceira lição. O que mais a gente encontra aqui? Na jornada, também, saiba que você não pertence a esse mundo. Você precisa lembrar dessa verdade. Saiba que você não pertence a esse mundo. Lembre-se disso. Olha o que diz o versículo 5. O salmista ainda diz assim: ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, e que habito entre as tendas de Quedar. Eu chamo a sua atenção, olha o que ele está dizendo, eu vivo em Quedar. Quedar é a minha cidade. Quedar, hoje, se nós fôssemos olhar onde estava na época a cidade de Quedar, é uma cidade que hoje está localizada lá no sul da Rússia. Então, quando você vai ali para o sul da Rússia, e você olha onde está Jerusalém, você vai ver que está muito longe. É
Há uma grande distância entre Quedar e a cidade de Jerusalém. A ideia que o salmista está nos passando é que aonde ele mora, onde ele vive, a cidade de Quedar é muito longe de aonde está o templo de Deus, a cidade de Deus, o caminho de Deus. A imagem de alguém aqui que está vivendo em um lugar onde as pessoas, na sua grande maioria, não conhecem a Deus. É a imagem de alguém que está vivendo em um lugar onde as pessoas não estão interessadas em Deus. Eles não estão nem aí para os princípios, os valores de Deus. Veja-se isso. Não está exatamente parecido com o mundo em que nós vivemos hoje. O salmista está expressando a sua insatisfação em viver em uma cidade onde as pessoas não estão nem aí para Deus. Olha o versículo 6, o que ele diz. Ele diz assim: eu tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Eu sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, as pessoas que vivem aqui, só falam de guerra. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu vivendo nesse mundo? E aí você olha para o mundo, e aí você olha e diz assim: mas que mundo chato. Que mundo chato. Você já esteve cansado de tudo e de todos? Era assim que esse salmista estava se sentindo. Que mundo chato. Se nós fôssemos trazer para os nossos dias, o que nós temos nesse mundo? No mundo que a gente vive, as pessoas boas, que nós tanto amamos, elas morrem. Elas não ficam com a gente para sempre. Que coisa chata, ter que se despedir de alguém que a gente tanto ama, tanto quer perto. Que coisa chata. Veja, nós ficamos doentes. As pessoas que nós conhecemos ficam doentes. Hoje está tudo bem com a gente, está tudo bem com a sua família, mas de repente você sente uma dor nas costas, ou você sente uma dor aqui no peito. E você vai ao médico, e o médico começa a fazer alguns exames, e daqui a pouco vem um diagnóstico que te arrebenta. Você olha para o papel e olha para as palavras do médico, e você chega na conclusão: não tem cura. Tantas pessoas doentes, com enfermidades, que não tem cura. Veja que mundo chato. Você já passou com alguém querido o vale da enfermidade? Que vale difícil. Que mundo chato. A gente demora a vida toda para conquistar alguma coisa, e vem um ladrão, entra na nossa casa, e aquilo que você demorou anos para conseguir, o ladrão, em poucos minutos, leva embora. Leva embora. Que mundo chato. A gente trabalha tanto, a gente paga tantos impostos, são tantas coisas, tantas notícias desanimadoras. A gente procura fazer as coisas certas, mas mesmo procurando fazer as coisas certas, a gente acaba vendo no mundo pessoas fazendo tudo errado e se dando melhor do que a gente. Mas pastor, eu estou fazendo tudo certo, aquela pessoa está fazendo tudo errado, e com ela está dando certo, e comigo está dando tudo errado. Que mundo chato. Mas há algo aqui que a gente precisa lembrar. Nós estamos nessa jornada, e a gente precisa lembrar, veja só, que nesta jornada nós somos apenas estrangeiros.
Olha o versículo 5. Ele diz assim: eu sou um estrangeiro aqui. Sutilmente, ele está dizendo: olha, eu vivo aqui, mas eu sou um estrangeiro. Meus irmãos, nós também não somos desse mundo. Quedar não é a nossa casa. Aqui nós estamos apenas de passagem. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui apenas de passagem, porque a nossa casa definitiva está nos céus. Veja, aqui nós estamos apenas caminhando, peregrinando, mas a nossa casa definitiva é lá na Nova Jerusalém, onde os olhos não viram, onde os ouvidos não ouviram, mas pela fé nós sabemos que Deus já preparou para todos nós. Lá na Nova Jerusalém, as pessoas boas que morreram, que a gente tanto ama, tanto amou, que foram antes da gente, lá nós vamos nos encontrar novamente. Veja, lá no céu, o sofrimento que agora a gente passa aqui, lá não se compara o sofrimento que a gente passa aqui com a glória que lá nos será revelada. Veja, no céu não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais tristeza, nem enfermidade, porque nós vamos ter um corpo glorificado. Nós teremos um corpo incorruptível. Aquilo que para nós aqui é tão caro, tão precioso, que às vezes a gente passa a vida toda tentando juntar, e que o ladrão pode vir e roubar aquilo de mais precioso que há nesse mundo, lá no céu, será estrado dos nossos pés, porque a Bíblia diz que lá as ruas são de ouro. O que é o dinheiro nos céus? Vai ser pavimentação para a gente caminhar todos os dias. No céu, o seu esforço de fazer as coisas certas aqui, a palavra de Deus diz que no céu o seu esforço será recompensado. Consegue entender? O choro aqui pode durar um tempo, mas nos céus, com toda certeza, a alegria virá para todos nós. Então veja, Deus um dia vai retirar dos nossos ombros todo o peso, todo o cansaço. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Então nós estamos na jornada e nós precisamos nos lembrar disso. Nós não somos daqui. Nós somos apenas peregrinos e estamos apenas nesse mundo de passagem. Com isso nós fechamos os 3 pontos, as 3 lições dessa primeira música. E veja, é apenas a primeira música de 15 músicas que nós vamos com certeza lembrar, estudar e crescer muito aqui. Mas antes de encerrar, eu queria levar você a responder, a refletir comigo nessas perguntas. Olhe para a sua vida e responda. Será que você tem recorrido à oração como uma prática constante na sua jornada de fé para enfrentar os seus desafios diários? Será que diante dos desafios que você tem todos os dias, será que a oração é algo que você está usando? Será que você tem orado? E se você não está orando, o que está te impedindo de orar? O que está te impedindo de orar? Na nossa jornada de fé, a oração precisa estar no centro da nossa vida, no centro da nossa caminhada. Não há como você acordar de manhã e sair para a sua jornada diária sem antes orar. Não há como você terminar o seu dia sem antes orar.
Não há como você passar por um momento difícil e buscar ajuda ou tentar recorrer a uma reclamação, uma murmuração, sem recorrer à oração. Por quê? Porque Deus ouve a nossa oração. Deus responde a nossa oração. A segunda pergunta: quando você enfrenta injustiças, quando você está cercado de malfeitores, você consegue entregar o julgamento a Deus e confiar na sua justiça? Ou você sente a necessidade de resolver as coisas com o seu próprio punho, da sua própria maneira? Nós aprendemos aqui que o nosso papel, na nossa jornada, todas as vezes que nós nos vermos cercados de pessoas que querem o nosso mal, nós precisamos aprender a recorrer a Deus e entregar os malfeitores para Deus, porque o julgamento de Deus é proporcional à ofensa. Ele é certo, na hora certa e do jeito certo, Deus julgará as suas ofensas. A terceira e última pergunta: como que a certeza de que a nossa verdadeira casa está lá no céu tem tocado o seu coração? Como que isso tem mudado a maneira que você vive todos os dias? Será que você está vivendo com a perspectiva da eternidade? Perceba, uma pessoa que caminha nessa terra, na perspectiva de um peregrino, de que a sua casa verdadeira está lá no céu, suas atitudes são completamente diferentes. Nós deixamos de nos preocupar com muitas bobagens e passamos a nos preocupar com muitas coisas que realmente têm valor. A gente deixa de lado muita coisa e a gente abraça realmente as coisas consistentes, verdadeiras. O que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua fé? Nós estamos em uma jornada e essa jornada é uma jornada de fé. Então, que a gente tenha essa perspectiva, a perspectiva da eternidade. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos caminhando para a nossa nova Jerusalém. Amém? Eu queria orar. Coloque-se em pé, por favor. Imagine você, imagine comigo, aquelas pessoas com as suas malas, suas sacolas, homens, mulheres, casais de mãos dadas, crianças como Jesus ali com 12 anos, grupos enormes, saindo pelas estradas empoeiradas daquele tempo antigo. Imagine a alegria deles. Eles estavam indo para Jerusalém participar de uma grande festa. O que estaria pela frente? Animais perigosos, terrenos difíceis, pedras, o sol quente, o frio à noite. Quantos desafios nós passamos também. E aquelas pessoas, elas precisavam continuar, não podiam desistir, não queriam desistir, e para animá-los, e para fortalecê-los, e para ter os caminhos iluminados, o que eles faziam? Eles cantavam. Cantavam canções como esta, lembrando sempre nas suas letras, as músicas das canções, lembrando as verdades de Deus. Está passando por um tempo de angústia? Clame a Deus, Ele responde. Está cercado de pessoas más?
Entregue essas pessoas para Deus. Deus vai julgá-las. Eu estou desistindo. Não vou desistir. Eu não sou daqui. Eu estou cercado de pessoas que não querem paz, mas a minha casa não é aqui. Então veja, irmãos, que a gente possa ser também iluminado com essas palavras. Que você saia daqui na certeza de que Deus vai sempre te ouvir todas as vezes que você clamar. De que Deus não está desapercebido ao te ver sofrendo nas mãos de pessoas que não te querem bem. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E que você saia daqui na perspectiva de que aqui tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas nós um dia estaremos em um lugar para todos sempre, na presença de Deus e da igreja de Jesus. Vamos orar, vamos pedir a Deus. Coloque sua vida agora na presença de Deus. Amado e querido Deus, obrigado pela sua santa, bendita palavra. A tua palavra que alimenta a nossa fé e que nos enche de esperança e sem dúvida ilumina os nossos caminhos. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado a Deus por falar sempre conosco. Obrigado por sempre aquecer a nossa alma. E foi assim nessa noite, e foi assim nesse dia, ao ouvirmos e meditarmos nas palavras do Senhor, nesse salmo tão importante para nós. Deus, eu oro pela vida da tua igreja, de todos aqueles que me ouvem nesse momento. Eu oro a Deus, para que essas palavras realmente venham fortalecê-los. Fortalece a fé daquele que está desanimado. Segura nas mãos daqueles que estão perdidos, ó Deus. Em nome de Jesus, levante aqueles que estão, quem sabe, no chão, quem sabe pensando em desistir, ou quem sabe voltando, já desistiram. Senhor, alinha o nosso caminho com o seu caminho, ó Deus. Venha nessa hora, ouça o nosso clamor, ouça o clamor daquele que está aqui angustiado, aquele que está passando por um vale difícil. Senhor, venha nessa hora se apresentar como Deus da nossa salvação. Ó Deus, nós entregamos nossos problemas ao Senhor, nós entregamos as pessoas, os nossos inimigos, adversários, nós entregamos tudo nas tuas mãos, na certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Em nome de Jesus, abra sempre os nossos olhos, para que a gente sempre lembre que nós estamos aqui de passagem. Tudo vai passar, céus e terra passarão, mas a tua palavra não passará. Deus, em nome de Jesus, que nenhum de nós fique pelo meio do caminho, e que todos nós um dia estejamos juntos na Nova Jerusalém, na tua presença, ó Deus. Por isso, nessa hora, nesse momento, com essa palavra, nos fortaleça, para que a gente continue a nossa caminhada, a nossa jornada de fé na tua presença. Nós oramos assim, no nome poderoso e glorioso de Jesus. Você pode dizer amém?